Oi, boa noite. Agora deu certo, porque o computador não deu. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouco, né, Daniel? Chegar É, mais gente. enquanto a gente aguarda, né? Eu já vou avisando novamente, eu tô com problema de conexão, tô pelos dados móveis, porque por algum motivo meu Wi-Fi não conseguiu fazer com que eu me conectasse para fazer a live, tá? Então, possivelmente possa cair minha conexão, tá? Então, boa noite aí ao Diogo. A gente já aproveita para agradecer aí a oportunidade que o Diogo está nos dando para divulgar esse trabalho, ah, e para que as pessoas possam conhecer o NEAPO, né, o Núcleo de Agroecologia e Produção Orgânica do IFMA Campus Caxias. Tá? O som tá ruim, Diogo? Eu acredito que talvez seja por questão da internet, talvez. Não está dando para ouvir? E o meu áudio está saindo Não, legal aí. o teu eu estou ouvindo bem, Kaliana. Eu não sei o meu, tá? Tu tá conseguindo me escutar bem? Eu estou te ouvindo bem, Daniel. Diogo, a Kaliana está me repassando que está me ouvindo. Ó, o Ricardo disse que o meu som não está saindo Pois, legal, eu acho Daniel. que são problemas de conexões. Tu tá me ouvindo normal, eu também. Agora, tem gente que não tá te escutando e outros que eu acho que não estão me escutando. Mas eu acho que não é problema bem da nossa situação aqui, né? Ó, o player está dizendo aí que o som tá bom. Regina dizendo que os dois estão. Ela também tá bom. Então acho que é problema de conexão das outras pessoas que não estão escutando bem. Isso. Vamos ver. Só. Tem 10 pessoas, vamos ver se chega mais gente. E aí, gente, como é que vocês estão nessa quarentena? Enquanto não começa aqui, vamos conversar um pouquinho. Como é que tá sendo a quarentena aí pra Eu ti, já estou Daniel? começando a ficar estressado, porque eu sou o cara que geralmente gosta de ficar em casa, viu? Eu não sou muito de sair, não, mas agora já está passando da conta. Agora que tá começando a ficar estressado, tu já é estressado por Ah, imagina, natureza. imagina aí que nessas últimas 2 semanas a gente recebeu aí, eu acho que 3, 4 artigos de volta das revistas para a gente fazer as correções. Aí a gente fica batendo cabeça. Tem dia que eu passo o dia todo trabalhando nisso daí, então isso vai aumentando o nível de estresse, né? É, realmente. Eu também tô com os artigos aí da minha graduação ainda para fazer a revisão. E estamos indo aqui, né, como dá. Porque realmente não está sendo fácil, não, tá todo mundo. As pessoas. Quem tá aí, gente, da UEMA, que veio acompanhar a gente aqui. Já vi algumas pessoas da UEMA aí entrando. Espero que a minha bateria dê, viu? Que eu achava que ia dar, eu achava que ia dar certo pelo computador, né? Aí. No computador, pelo que eu vi, eu acho que precisa ter um outro software para dar conta, para conseguir fazer essa transmissão. Mesmo para quem vai participar. Olha aí, a Hortência.
A Hortência disse que a monografia dela é sobre o NIM. Espero que a gente ajude um Isso, pouquinho aí com essas eu acho pesquisas. que vai dar alguma ajuda sobre algumas coisas, né? Algumas especificidades sobre a planta. A galera da sexta turma de mestrado, Biodiversidade, Ambiente e Saúde da UEM, marcando presença também aqui com a gente. Ok, Kaliane, o Diogo está pedindo para a gente iniciar. Os colegas que estão aí podem pedir para os demais dizer que já iniciou e começar a participar. Pessoal, então, boa noite a todos novamente. Eu sou o professor Daniel, tá? Sou mestre em Biodiversidade pela UEMA. Mas, atualmente, eu coordeno o Laboratório de Ecologia de Comunidade do IFMA Campus Caxias. Trabalho bastante com a questão de ecologia de insetos aquáticos. Mas não fico só nisso, né? A gente trabalha em outros campos também, no ensino e com outros grupos também, tá? Então, agora eu abro espaço para a Keliane fazer a apresentação dela. Olá, gente, mais uma vez boa noite para quem está chegando agora também. Meu nome é Keliane Karen. Atualmente eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde na UEMA daqui de Caxias, mas eu sou aluna egressa, né, do IFMA Campus Caxias. Daniel foi meu professor e esse artigo que a gente vai comentar com vocês é fruto de uma das disciplinas, né, que eu participei aí com ele. Espero contribuir com as pesquisas de vocês aí, que alguns já disseram que estão trabalhando com isso. E, minha linha de pesquisa, atualmente, eu trabalho com extratos vegetais, eu testo, né, esses extratos vegetais em fungos infecciosos, causadores de doenças. E esse tema que a gente vai compartilhar aqui um pouco com vocês também tem um pouco a ver com isso, né? Como o Daniel falou, a gente tem uma área específica, né, de pesquisas, mas a gente é formado em biologia, então a gente acaba permeando aí também por outras áreas. Ok, Kelly. Pessoal, então é o seguinte, o NIM indiano. A gente vê, né, que o Brasil tem mais ou menos uma coisa que é uma modinha, até na questão das plantas, né? Então, para cada época, você observa que as pessoas escolhem determinada espécie de planta como um elemento ornamental, né? Que fica bem comum em quase todas as casas vocês observarem. Mais recentemente, né, a gente tem visto essa questão do ninho. Então, é quase que universal que todas as casas tenham uma planta dessa, né? Uma das questões, né, da gente observar muito isso é que a gente verifica que essa planta ela tem, né, a copa dela bem frondosa e garante um bom sombreamento, né? E nessa região que a gente está, a gente sabe que nada melhor do que uma sombra, né? Só que quando as pessoas estão nessa prática de estar utilizando plantas, principalmente plantas exóticas, o que é que vai acontecer? Elas veem os aspectos positivos, né? O impacto positivo da planta, ou seja, de que o organismo seja. No entanto, a gente tem que ter, né, uma visão crítica quanto a isso, principalmente quando a gente tem uma espécie exótica. Esse é o caso do ninho, né? Ele é um ninho indiano, exatamente porque ele é nativo da Índia. E aí acabou sendo exportado não só para o Brasil, mas para vários países, tá? Então, inicialmente, qual é a questão do ninho? Essa questão ornamental, é garantir um bem-estar em termos climáticos. Mas, eu acho que vários de vocês sabem que ele também, né, tem a característica que é servir como um inseticida natural, tá? Mas ele tem apenas essas características, ou essas funcionalidades, né? O metabólitos secundários dessa planta também pode ser utilizado com fins medicinais e de cosmético, tá? Então, veja que ela é utilizada em ampla escala em várias aplicações. Mas, como a gente disse, eu acho que as pessoas geralmente têm por pensamento, né, que a função dela, além da fundamental, é servir como inseticida, né? E realmente ela tem se mostrado um bom produto para isso, tá? Porque é utilizado para o controle, né, de insetos, de fungos,
de bactérias, de nematóides, tá? Então, ela é aplicada, né, a todos esses organismos e tem um bom efeito em termos de mortalidade desses organismos, tá? Aí, o que, é que vai acontecer? Quando a gente fala de insetos, aí você pode pensar, não, então isso é positivo, mas aí depende do que você está considerando. Eu acho que você considera insetos pragas, né? Baratas, né? Cupins, etc. No entanto, a gente observa, né, em termos acadêmicos mesmo, é que o NI tem tido impacto forte sobre as comunidades de abelhas, né? Ou os polinizadores de forma geral, que eu acho que todos sabem que são importantíssimos para a economia mundial, né? Afinal, várias culturas, né, frutas, entre outros vegetais que a gente utiliza, depende da ação desses polinizadores. E aí, a gente acrescenta o caso das abelhas, que além de serem importantes na polinização, né, para produzir frutas, são importantes porque elas produzem o mel, tá? E o mel, a gente sabe, é um produto, né, que tem uma boa valor econômico, principalmente para as pessoas de baixa renda, né, que produzem, né, e vivem da produção desse mel. E aí é que está o problema, né? Existem relatos, né, do impacto que o ninho indiano ocasiona sobre essas comunidades de abelhas. E aí esse que é o problema. Se, porventura, ele vai afetar, né, essas comunidades no sentido de levar elas a maior mortandade, o que é que a gente espera? Espera que essa produção de mel ela, né, se reduza, levando a impactos negativos na economia. Mas o problema não é só reduzir. A gente sabe também que pode haver uma perda da qualidade do mel, que é outro elemento também que vai deixar de agregar valor, tá, ao produto. Então, foi nesse sentido, e como a Kelly já relatou, e quando eu estava ministrando a disciplina de biodiversidade lá na zootecnia, eu passei o desafio de, pessoal, vamos pensar em alguma abordagem, né, dentro do campo da produtividade para gerar um trabalho que a gente possa posteriormente talvez divulgar, né? E aí, dentro dos trabalhos que foram apresentados, aquele que eu vi potencial foi o que a Kellyanne e a Laura, né, apresentaram, que era exatamente o que tratava sobre a comunidade de abelha, tá? Ah, então, eu vi potencial nesse trabalho e aí realmente estava correto quanto a essa questão. Né? O trabalho, após algum tempo da gente lá botar com ele, foi refinado e foi publicado, né? Para a felicidade aí da Kellyanne e da Laura. Né? E para mim, e fiz parte do processo e vejo isso como um ponto positivo e que está valendo a pena os meus estresses que eu acabei de falar. Passar tanto tempo sentado na minha cabeça com artigo, né? Então, pessoal, agora fiquem aí com a fala de quem realmente trabalhou duro aí nessa produção. Vai lá, Kelly, manda ver. Então, pessoal, como o Daniel falou, né, a gente viu o potencial em trabalhar com esse tema e também porque é uma planta bem popular, né? As pessoas falam muito de ninho, que querem ir na porta de suas casas porque faz sombra, porque afasta os insetos. E quando a gente procura ninho, alguma coisa relacionada a ninho indiana, a Jadiraca indica na internet, o que se tem geralmente é coisas boas, digamos assim, em relação a essa planta, né? Falando que é bioinseticida, que é bom para isso, que é bom para aquilo, enfim. Só que a gente verificou que a produção em relação ao mal que essa planta pode causar para determinados insetos importantes economicamente, né, que é o caso da abelha, a gente verificou que havia uma defasagem, digamos assim, de produção a respeito disso. E aí foi nesse sentido que a gente fez a pesquisa, utilizando, né, como orientação do Daniel, uma base de dados, que é uma base indexada ao portal CAPES, que segundo o portal CAPES tem mais de 12 mil artigos, né, dentro dessa base de dados, dentro desse site, dessa plataforma que é a Web of Science. E
Essa plataforma nos dá ferramentas que permitem que a gente refine os dados, né? Possibilitando que a gente trabalhe só com aqueles assuntos que a gente realmente está buscando. Então, a gente pesquisou, né? Dos filtros que a gente colocou foi a Zadirachia indica, que é a planta, né? O nome científico da planta, e refinou para abelhas, que são abelhas. E aí a gente obteve um total de 15 artigos, sendo que desses 7, né, era relacionado a realmente o que a gente estava procurando, né, o efeito do ninho em toda a comunidade de abelhas. E no decorrer desses artigos que a gente foi analisar, a gente verificou que a maioria deles é voltado justamente para a abelha Apis mellifera, que é a abelha que não é nativa do Brasil, mas que aqui também é muito cultivada por conta da produção de mel, que é a mais utilizada. E também a gente verificou que existem poucos artigos levando em consideração as abelhas nativas, né, abelhas sem ferrões. Então, essa foi uma das primeiras constatações que a gente teve. Então, a gente verificou também a questão de produtividade durante 10 anos, de 1998 a 2018, né, que foi o ano que foi produzido o artigo, e verificou aí o que tinha com esses assuntos dentro da plataforma para a gente trabalhar. E analisamos quais os países, né, mais publicavam a respeito, e verificamos que o Brasil se destacava, né, num total de quatro publicações para o Brasil. E essas publicações aqui estão concentradas mais no Sudeste e Nordeste, segundo a gente verificou também. Os outros artigos, que seriam 2 para o México e um artigo para os Estados Unidos, que a gente colocou aqui também dentro do nosso artigo. Em relação ao levantamento utilizado, a gente analisou também periódico, que mais se destacava com publicações relacionadas a esse assunto. E o que mais se destacou foi o Jornal de Pesquisa Apícola, né? E que tem aí mais publicações relacionadas a esse tema. Então, aí para vocês que estão pesquisando a respeito, que querem publicar, podem verificar já esses periódicos que já tem mais publicações a respeito, que é mais fácil de ser aceita aí as pesquisas de vocês. E aqui no Brasil, verificou-se também que uma das universidades que mais pesquisa a respeito e publica, né, no caso, é a Universidade Federal de Viçosa. E olhando alguns artigos recentes, eu vi um artigo, inclusive, de 2019 ou 2020, que uma parceria da Universidade Federal de Viçosa com a Universidade Federal de Tocantins, justamente falando a respeito desse assunto, ou seja, eles ainda estão trabalhando, ainda estão pesquisando a respeito. O que mais? Quer falar mais alguma coisa, Daniel, complementar? Quer ir falando? Pode ir falando também. Só correndo o detalhe, pessoal. Quando a Kelene falou do Web of Science, tem 12 mil, mas é só de periódicos, tá? Se for contar artigos, milhões. Isso. Pois é. Bom, outro assunto importante a ser destacado, que, como eu já ouvi falar, né, a Apis mellifera é a que está mais presente aí nessas pesquisas. E nos resultados que a gente verificou, que lá no artigo, se vocês forem observar, tem uma tabela onde estão exemplificados a espécie trabalhada, no caso, testada, espécie de abelha, o foco das pesquisas e a referência. E, no geral, verificou-se que baixas concentrações de compostos bioativos testados em abelhas não atinge de forma significativa esses animais, principalmente quando entra em contato de forma tópica, digamos assim, de forma nos pelos, nas patas dos
dos animais, né, dessas abelhas. Só que, em todos eles, verificou que concentração de 5% acima, né, de 5% e acima de 5% de extratos vegetais, de óleos vegetais que foram testados nessas abelhas, já havia aí um certo, já havia efeito sobre essa comunidade de abelhas. Eles testavam tanto em abelhas rainha como operários. E foi verificado que esses compostos atingiam tanto a fase larval, a fase de desenvolvimento das abelhas, como também, em alguns casos, poderiam atingir a fase adulta das operárias, digamos assim. É importante frisar que atualmente, né, nosso artigo é de 2018 para trás, só que 2019, 2020, já há pesquisas, né, nesse campo aí disponíveis, se vocês forem pesquisar. E um dos artigos que eu achei importante comentar aqui com vocês foi o artigo de Teles et al. De 2020 ou 2019, não lembro bem, que ele testou óleo de nim, óleo de pimenta malagueta, óleo de eucalipto e óleo de tabaco, eu acho, alguma coisa assim. E ele verificou que realmente o óleo de nim, em concentração de 5% acima por cento, tinha um efeito aí negativo sobre a comunidade dessas abelhas. E que os óleos mais adequados a serem utilizados como bioinseticidas, no caso, seria óleo de pimenta e de tabaco. E outra pesquisa já testou, outra pesquisa de Itichoek et al. 2019, eles testaram já o inseticida mesmo, que é comercializado a partir de um composto ativo da Azadirachta indica, do NIM, que é a azadiractina. E eles verificaram que eles testaram esses bioinseticidas, eles testou o inseticida obtido a partir do NIM, né, um inseticida natural, e o inseticida sintético. E ele verificou que, assim como o inseticida sintético, o inseticida obtido à base de NIM também teve um efeito negativo na visitação de abelhas a uma plantação de melão, né? No caso, a pesquisa foi feita dentro de uma plantação de melão no bioma cerrado. E um aspecto importante que ele comentou foi que, às vezes, esses bioinseticidas são produzidos levando em consideração apenas um bioma. Nesse caso, ele falou que o bioinseticida à base de azadiractina não tinha sido produzido levando em consideração o cerrado. E aí, quando ele foi testar esse inseticida no cerrado, ele verificou que realmente tinha um efeito aí na produtividade de melão, por conta que havia uma defasagem de visitação de abelhas a essas plantações. Então, o que a gente verifica com isso? Que, mesmo sendo um bioinseticida obtido do NIM, que é um inseticida natural, ele pode aí acarretar sérios danos às abelhas nativas também e apis mellifera, e também uma perda significativa também na produção, né, de frutas, enfim, são comercializados principalmente aqui no Brasil. Algum comentário, Daniel? Então, né, dentro dessa questão, veja só o importante. Esse nosso estudo apontou uma caracterização, né, principalmente para as apis mellifera, que é um outro grupo de organismos que eles também são exóticos, tá? E como colocado, ele tem efeito negativo sobre essa população. E a gente tem menos conhecimento qual seria o efeito, tá, desses extratos sobre as comunidades de abelhas nativas, né, que são elementos importantes da biodiversidade brasileira. Tá? Então, para quem está pesquisando, ou para quem tem interesse de pesquisar, eu acho que esse é um ponto-chave, né, uma questão, problema bem importante para a gente estar verificando, né, qual seria os impactos, né, desse extrato, desse metabólito secundário,
sobre as comunidades de abelhas nativas, né? Pois essas comunidades já sofrem bastante em decorrência de quê? Ponto 1, elas não conseguem competir com as abelhas exóticas, tá? Ponto 2, a gente tem visto atualmente aí as notícias do aumento do desmatamento, que significa o quê? Perca do hábitat desses organismos, né? Então, eles têm sido bastante afetados por várias ações que geram impacto negativo. E aí a gente acrescenta esse problema, né? Que é o uso dessas substâncias que podem ter um impacto negativo importante sobre a sobrevivência ou a sobrevida desses organismos. Então, pessoal, a ideia do artigo censiométrico é exatamente essa, é apontar lacunas, tá, de campo de investigação. E para, no caso aí, dos efeitos, né, do NIM sobre essas comunidades de polinizadores, vocês viram aqui que, pelo nosso estudo, que a gente pegou aí um recorte de 20 anos, você ter só 15 estudos que trabalharam especificamente com o NIM e o efeito dele sobre essas comunidades, praticamente foi menos de um estudo por ano. Então, a gente tem muito pouca coisa. A Keliane, né, disse que fez novamente, observou alguma coisa, já saíram alguns outros estudos, né, mas a gente vê que dá para ampliar bastante os grupos com que se trabalha, né, e produzir muito mais conhecimento a respeito de como é impactante adotar, né, esses organismos exóticos, tá? Porque o que é que vai acontecer? Os nossos organismos nativos, né, evoluíram de tal forma que não desenvolveram, né, a capacidade de lidar com esses metabólitos secundários ou de lidar com a competição com outros organismos, que é um fato que se observa, né, e se discute muito, que é, por exemplo, a competição que tem entre as abelhas nativas e as abelhas africanizadas. Eu acho que todo mundo, né, ouviu aí recentemente um problema com as vespas lá dos Estados Unidos, né, que são gigantonas, que atacam as pessoas e são capazes até de matar as pessoas. Então, vocês veem quão grande é esse problema de quando você tem introdução de organismos exóticos, né, dentro de uma fauna de que não, né, desenvolveu, não está adaptado a lidar com essa nova realidade. Ok? Mais alguma coisa, Catarina? Justamente. Então, Daniel, os comentários foram desativados. Era porque eles ficavam em frente ao teu rosto, aí atrapalha a visualização. Tá. Daqui a pouco a gente abre de novo, né, para comentar. Pois é, gente. Então, só enfatizando aí o que o Daniel falou, esse artigo foi mesmo que um meio, né, que a gente encontrou de realmente chamar a atenção para essa lacuna, né, nesse campo de pesquisa, e para as pessoas verem, para vocês pesquisadores, né, observarem também o quanto que é importante essas pesquisas e esses testes e essas análises. E outra coisa também que a gente vem trazer, que a maioria dessas pesquisas são analisadas in vitro, né, em laboratório. É necessário também que elas sejam analisadas in situ, que é no próprio ambiente, que essas pesquisas, né, também vejam como é que isso se comporta, como é que o fruto do ninho, o pólen do ninho, vai agir na forma natural aí dentro nessas comunidades de abelhas. E como vocês sabem, né, o ninho é uma planta que está sendo disseminada muito amplamente, que cresce muito rápido, dá sombra muito rápido, mas assim, tem que ter é necessário que, como não é uma planta do nosso país, é uma planta exótica, é necessário que realmente seja verificado aí quais os problemas que ela podem causar, né, tanto para a nossa fauna, que é o caso que a gente está falando de abelhas, como também para plantas nativas. Então, a gente verificou a importância disso, né, de chamar atenção para isso nesse artigo. Ok, então eu vou abrir aqui os comentários, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido. Se eu errar aqui, vou me desculpando, ainda não tenho costume com esse negócio de live, tá?
Nem eu. Tu tá gravando, Daniel? Que eu não sei como é que grava. Né? Olha, Marlane, saudade. Marlane é Grécia do Istma Aí, também. por ver que a Eliane é famosa, todo mundo falando dela aí, tá? Pessoal, então se tiver alguma dúvida, vão, né, perguntando agora que a gente abre esse espaço agora para responder alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa acrescentar. Tá? E se vocês quiserem acrescentar algo também, chamar atenção para alguma parte aí, a gente está aqui à disposição para E aí, comentar. lembrando, enquanto vê se aparece alguma pergunta, lembrando, pessoal, nesse momento aqui que a gente está, a gente tem visto também um ataque com relação às verbas para ciência e tecnologia no Brasil. Né? Quando ocorre isso, a gente fica com menor disponibilidade orçamentária para ir a campo e coletar informações. Mas com esse trabalho, o que é que acontece? A gente mostra que não é obrigado você estar indo a campo, né, para desenvolver um trabalho que traga informações e conclusões importantes. Então, acredito que é interessante vocês aprenderem a manejar, né, fazer pesquisas sistematizadas em bancos de dados como o Web of Science, como o Scopus, Cello, etc., Google Acadêmico, e começar a trabalhar, né, e filtrar determinados artigos de acordo com problemas importantes que a gente tem na nossa sociedade e que podem ser resolvidos a partir de uma pesquisa como essa. Né? Você pode extrapolar as informações que estão aí em trabalhos já publicados e auxiliar as pessoas, né, a ter mais conhecimento, começar a pensar em manejar como é que deve ser aplicado, né, por exemplo, inseticidas, mesmo que sejam inseticidas naturais, a gente vê que a gente tem o costume, né, de achar, não, é natural, portanto a gente pode usar de qualquer forma. Né? E pelo trabalho, né, e pelos trabalhos empíricos, a gente viu que não é bem assim. Né? Daniel chamou a atenção para uma questão importante aí, né? Sobre o momento que a gente vive, especialmente na ciência, né? Que é o que a gente trabalha, está trabalhando também. É que chegou ao ponto realmente que em todas as pesquisas que a gente faz, a gente tem que, digamos assim, vender bem o nosso peixe, né? Mostrar em que ponto aquilo ali vai gerar perda econômica. É o que se fala. Tem que vender o peixe, dizer que por que é importante a pesquisa e se há perda econômica, enfatizar bem isso, porque realmente as linhas de pesquisa estão perdendo espaço aí, né, no nosso governo. E uma pesquisa dessa, que trata diretamente, né, com um potencial econômico, que é a produção de abelhas, produção de mel, produção de frutos, enfim. É uma pesquisa que abre muitos caminhos e que gera mesmo bem campos de pesquisas para serem analisados aí e que tem muito potencial. A Hortência, ela está... Eu acho que é uma pergunta que ela fez sobre o efeito alelopático no desenvolvimento das sementes. Existem estudos que comprovam o efeito negativo? Eu, particularmente, Hortência, não sei te responder, tá? Eu não sei se a Keliane viu alguma coisa nesse sentido. Agora, pensando num campo biológico, se eu tenho um organismo que gera efeitos negativos sobre o desenvolvimento e vida, né, e até mortandade da fauna, pode existir, sim, muito provavelmente um efeito negativo sobre a vegetação também. Não posso dizer com certeza, mas eu acho que deve haver algum efeito, sim. E aí vale a pena alguém que gosta de estudar mais plantas fazer um trabalho desse, né, cienciométrico, ou tentar né, apenas pesquisar trabalhos que já foram feitos e verificar se existe esse efeito. Realmente eu também não lembro de ter lido nada a respeito, mas é uma questão bem relevante a ser pesquisada e
né? Pode até gerar aí pesquisas a respeito. Aqui algumas informações, né, do Sim. Diogo falando que o NIM se tornou até intocável porque as pessoas priorizam os aspectos positivos, né, do NIM. A Hortência novamente falando, né, o que eu falei da modinha, o povo do Médio Marinho, pronto, agora a única árvore que existe é o NIM, vamos plantar então só ela, né, e deixa as nativas para lá. É interessante que, assim, quando você pesquisa, né, e vê na internet que já há realmente produtos à base de NIM, você pensa que, então é tranquilo, pode ser utilizado, pode ser, enfim, sem nenhum dano. Mas essa pesquisa que eu falei anteriormente, de 2020, verificou e constatou que o bioinseticida de NIM poderia ser, sim, prejudicial e causar perdas aí na produção de melões, no caso, né? Foi a cultura que eles A Hortência que analisaram. está falando que, na verdade, não foi pergunta, e sim uma afirmação, né? Ela também fez um levantamento bibliográfico e verificou que os estudos apontam também esse efeito negativo sobre o desenvolvimento das sementes. Tá? Então, cai dentro daquilo que o Diogo tinha falado, né? Olha, o NIM só tem aspecto positivo, não pode falar mal dele. E, na verdade, a gente está vendo aí que ele pode ter ações bem danosas ao meio ambiente. Pois é, gente. E ciência é isso, né? Pesquisa é isso, é você questionar, ir atrás, se surgir uma dúvida a respeito de tal coisa, tal planta, tal bicho, é você ir atrás, pesquisar, gerar hipóteses, fazer experimentos para realmente verificar aí se aquilo que você pensou é aquilo mesmo, ou se não. E aí, ciência é feita assim, né? Porque hoje em dia, a gente tem que estar explicando como que a ciência é realizada para, né, tendo em vista aí a nossa situação no Brasil. Isso daí. Então, eu acho que já deu tempo da gente explanar bem, né? Surgiu aí o pessoal ajudando nas informações, pessoal. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui, né, essa live. Acredito, né, que foi importante divulgar mais um pouco o que a gente produz no Instituto, né? O nosso ministro da Educação diz que a gente fica só sem fazer nada, que os professores só dão 8 horas de aula e o resto fica só brincando, né? Esse é o momento, né, também da gente mostrar o que é que a gente tem feito nos institutos. Se a gente passasse 24 horas, 30 horas ministrando apenas aulas, a gente não produziria ciência, tá? Então, a gente precisa que vocês, né, entrem na corrente e digam, né, os institutos, as universidades precisam, né, de condições de trabalho, né? Primeiro, verba para fazer a pesquisa e ter consciência que nenhum professor no mundo vai fazer pesquisa se tiver que dar 40 horas de aula semanal, né? É impossível você pesquisar tendo uma carga horária tão elevada de aulas. E quem trabalha de verdade, né, nos institutos, sabe que não é 8 horas de aula que a gente dá, não. Tá certo? Pessoal, abraço em todos. Né? Se cuidem. Peraí, Daniel, ainda quero falar. Encerrar, tá? E façam a corrente, tá? Em prol da ciência brasileira. Então, agora com a palavra, né, a Keliane, que está contribuindo para a ciência brasileira. E, né, minha fala se encerra aqui, pessoal. Abraço. Bom, gente, primeiro eu queria mandar um salve, né, para minha amiga, colega e amiga pessoal, Laura, que é também uma autora desse artigo, e era para estar aqui com a gente, né, infelizmente por motivo de mestrado, né, que ela tá no mestrado e precisou realizar uma atividade hoje, ela não pôde estar aqui comentando também com a gente. E agradecer o convite, né, o IFMA Campus Caxias, ao NEAPO, especialmente também ao professor Daniel, que é meu professor e a gente tem se tornado amigos, até hoje a gente se comunica, ele já me ajudou muito, tanto no mestrado quanto como eu estudava, embora a gente já tenha brigado algumas vezes, né, Daniel, mas aí a gente agora
somos best, amigos. Então, agradecer o convite, agradecer o Daniel aí pelas ajudas e os help sempre que ele tira minhas dúvidas. E eu espero ter contribuído de verdade aí com esse assunto e com as dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau.